Olá, você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje é chamada O Romantismo do Jogo Imortal e é uma história sobre partidas de xadrez, arroubos românticos. A história do jogo, matemática e assimetrias. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história para te ninar. Eu vou continuar a devagar e ruminar sobre o jogo do xadrez, seus jogadores, seus relacionamentos com outras artes, com outras ciências. As histórias são para ninar, pensadas tanto para quem já conhece, quanto para quem ainda não conhece o tema. Talvez a história seja coisas diferentes para pessoas diferentes. Um tanto como o jogo que inspirou essa história de hoje. A história vai funcionar como uma área de chegada, um lugar suave para desembarcar do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões interessantes. Uma coleção de truques com os quais eu tive bastante sucesso, misturada e escondida numa história sem muito enredo, divagante, mas que tem por propósito principal ajudar no adormecer. Se inscreva no podcast para receber avisos de episódios novos que saem no início das semanas. E indique para outras pessoas. Isso ajuda bastante o alcance do podcast. E dê uma olhada no Apoia-se ou deixe um comentário para eu saber se você está gostando das histórias. Sobre o formato. Primeiro, algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois, eu conto a história, a mesma história 2 vezes. A segunda mais lenta, para acalmar a mente. E você pega no sono. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente pensar nos detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Apague a luz,
coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio. Procure a sua posição favorita de dormir, a mais confortável. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar um minutinho para fazer respirações lentas e profundas. Nós não precisamos de pressa agora. Vamos prestar atenção nessa ação simples. Respire fundo. Puxe o ar lentamente pelo nariz. E depois, como num bocejo, deixe o ar sair pela boca, assoprando, sem força, mas com insistência. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca, assoprando. Relaxe os músculos do seu rosto, seu pescoço, seus ombros. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. Solte também o seu peso na cama. Relaxe suas pernas, seus braços, suas mãos. Puxe o ar pelo nariz, segure e solte o ar pela boca. E continue respirando lentamente, no ritmo que for confortável para você. Muito bem. Agora eu vou contar uma história para te ninar. O romantismo do jogo imortal. Em 1851, dois professores de matemática jogaram uma partida de xadrez histórica. Foi em Londres e nem era um campeonato, mas mesmo assim ganhou um lugar de destaque na história do xadrez. E a partida ganhou esse nome próprio, o jogo imortal. Foi uma partida paradigmática do que era o xadrez na Europa durante o século XIX, com todos os vícios e todas as glórias do período romântico. Um jogo cheio de grandes sacrifícios e ofuscação de propósitos. O xadrez reflete os anseios de seus tempos. O Zeitgeist, para praticar meus anacronismos. Foi assim
Lionel Kizeritsky ficou tão impressionado que ele enviou as jogadas da partida para Paris por telegrama para o seu clube de xadrez. E impressionou tanto que saiu no jornal. Lionel perdeu a partida numa distração cara, onde Adolf Andersen abriu mão de peças caras, como o bispo e o cavalo, e depois, mais chocante ainda, a torre e a rainha. Como um ilusionista, te distraindo, enganando e maravilhando ao mesmo tempo. Atraiu a rainha para um quadrante distante de onde estava o rei e dramaticamente revelou seu ataque. Ah, os românticos, tão passionais e fúteis. Bem, nem tanto às vezes, mas no xadrez, de alguns modos, com certeza. Marcel Duchamp, o artista dadaísta, disse que o xadrez permite a criação de belos problemas. Acho que pode ser similar à complexidade de teoremas bem formados, a beleza da teoria dos nós ou da relatividade. Um outro jeito de fazer cócegas no cérebro. Durante anos, Duchamp abandonou as artes plásticas e se dedicou exclusivamente ao xadrez. Construía belos problemas no tabuleiro, ideias sobre relações de força, simetria, ato e potência. As peças, com suas regras rígidas de movimento, ocupam posições de modo definido e claro. As combinações de 32 peças e 64 casas, em cores alternadas, são quase incalculáveis. Não que vários matemáticos não tenham dedicado tempo a criar equações e soluções para este jogo. Essa parte combinatória do xadrez atrai um certo tipo de mente, dedicados a conceitos mais exatos, se abstratos. Um tipo de arte e ciência distintas das de Marcel Duchamp. No século VII, um conjunto de um jogo foi um presente diplomático. Um tabuleiro de apenas uma cor,
com peças verdes e vermelhas, feitas de esmeraldas e rubis. Foi levado de uma corte na Índia para uma corte na Pérsia. Os quadrados em cores alternadas foram uma introdução dos persas para melhorar a jogabilidade, a visualização das jogadas. A história desse jogo é cheia de coisas assim, de alterações nas regras, nas peças, nas táticas e nas estratégias. É um jogo com raízes antigas, adaptado inicialmente a partir de um jogo militar indiano, Chaturanga. Um jogo de 4 membros, algo para o efeito de elefantes, bigas, cavalarias e infantarias. Aos poucos, com mudanças culturais e políticas, as peças foram sendo adaptadas e adotadas de forma ampla. Por toda a sua tradição, é um jogo que sobreviveu ao se transformar. Regras mais complexas, novos nomes, novas táticas, novas estratégias, movimentos especiais, como o rock, a retirada estratégica do rei do meio de campo, ou o movimento inicial duplo, permitido apenas aos peões, as absolutas liberdades da rainha, as disputas diagonais de bispos, os movimentos de flanqueamento dos cavalos, transformando disputas subitamente. Todos esses movimentos deixaram o jogo mais dinâmico, mais complexo, mais interessante. Existe uma simetria intrínseca no xadrez. Os reis ocupam casas de cores opostas. E antes de esquerda e direita, existe o lado das rainhas e o lado dos reis. Os quadrantes bem delimitados, áreas preferenciais para estrategistas, terreno confuso para leigos. A assimetria do xadrez também é matemática, estatisticamente significativa. Um dos motivos para terem dedicado tanto tempo a construir computadores e enxadristas
o jogo imortal, enquanto mero substantivo, o xadrez é assimétrico, porque ele tem possibilidades quase infinitas, tão difíceis de prever por seu número astronômico, e no entanto, previsíveis, incluídas ou implicadas pelas escolhas anteriores, de um modo que o jogo faz sentido em retrospecto, muito mais do que em expectativa. Um sistema que fica menos entrópico, correndo contra a seta do tempo. O romantismo do jogo imortal. Em 1851, dois professores de matemática jogaram uma partida de xadrez histórica. Foi em Londres. E nem era um campeonato. Mas mesmo assim, ganhou um lugar de destaque na história do xadrez. E a partida ganhou esse nome próprio, o jogo imortal. Foi uma partida paradigmática do que era o xadrez na Europa durante o século XIX, com todos os vícios e todas as glórias do período romântico. Um jogo cheio de grandes sacrifícios e ofuscação de propósitos. O xadrez reflete os anseios de seus tempos, o Zeitgeist, para praticar os meus anacronismos. Foi assim. Lionel Kizeretsky ficou tão impressionado que ele enviou as jogadas da partida para Paris por telegrama, para o seu clube de xadrez, e impressionou tanto que saiu no jornal. Lionel perdeu a partida numa distração cara, onde Adolf Andersen abriu mão de peças caras, como o bispo e o cavalo. E depois, mais chocante ainda, a torre e a rainha. Como um ilusionista, te distraindo, enganando e maravilhando ao mesmo tempo. Atraiu a rainha para um quadrante distante de onde estava o rei e dramaticamente revelou seu ataque. Ah, os românticos, tão passionais e fúteis. Bem, nem tanto às vezes, mas no xadrez, de alguns modos, com certeza. Marcel Duchamp, o artista dadaísta,
disse que o xadrez permite a criação de belos problemas. Acho que pode ser similar à complexidade de teoremas bem formados, a beleza da teoria dos nós ou da relatividade. Um outro jeito de fazer cócegas no cérebro. Durante anos, Duchamp abandonou as artes plásticas e se dedicou exclusivamente ao xadrez. Construía belos problemas no tabuleiro. Ideias sobre relações de força, simetria, ato e potência. As peças, com suas regras rígidas de movimento, ocupam posições de modo definido e claro. As combinações de 32 peças e 64 casas em cores alternadas são quase incalculáveis. Não que vários matemáticos não tenham dedicado tempo a criar equações e soluções para este jogo. Essa parte combinatória do xadrez atrai um certo tipo de mente dedicada a conceitos mais exatos, se abstratos. Um tipo de arte e ciência distintas das de Marcel Duchamp. Lá no século VII, um conjunto de um jogo foi um presente diplomático, com um tabuleiro de apenas uma cor, com peças verdes e vermelhas, esculpidas de esmeraldas e rubis. Foi levado de uma corte na Índia para uma corte na Pérsia. Os quadrados em cores alternadas foram uma introdução dos persas para melhorar a jogabilidade, a visualização das jogadas. A história desse jogo é cheia de mudanças assim, de alterações nas regras, nas peças, nas táticas e estratégias. É um jogo com raízes antigas, adaptado inicialmente a partir de um jogo militar indiano, Chaturanga, um jogo de 4 membros. Algo para o efeito de elefantes, bigas,
cavalarias e infantarias. Aos poucos, com mudanças culturais e políticas, as peças foram sendo adaptadas e adotadas de forma ampla por toda a sua tradição. É um jogo que sobreviveu ao se transformar. Regras mais complexas, novos nomes, novas táticas, novas estratégias, movimentos especiais como o rock, a retirada estratégica do rei do meio de campo, ou o movimento inicial duplo, permitido apenas aos peões. As absolutas liberdades da rainha, as disputas enviesadas de bispos, os movimentos de flanqueamento dos cavalos, transformando disputas subitamente. Todos esses movimentos deixaram o jogo mais dinâmico, mais complexo, mais interessante. Existe uma assimetria intrínseca no xadrez. Os reis ocupam casas de cores opostas. E antes de esquerda e direita, existe o lado das rainhas e o lado dos reis. Os quadrantes bem delimitados. Áreas preferenciais para estrategistas. Terreno confuso para leigos. A assimetria do xadrez também é matemática, estatisticamente significativa. Um dos motivos para terem dedicado tanto tempo a construir computadores enxadristas. O jogo imortal, o xadrez, é assimétrico, porque ele tem possibilidades quase infinitas, tão difíceis de prever por seu número astronômico. E, no entanto, previsíveis, incluídas ou implicadas pelas escolhas anteriores, de um modo que o jogo faz sentido em retrospecto, muito mais do que em expectativa. Um sistema que fica menos entrópico, correndo contra a seta do tempo. Durma bem.